Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que foi muito pedido por vocês, né? Que é o quê? A história de como nós nos conhecemos. É, isso aí. Sim. Então hoje a gente vai contar como a gente se conheceu, né? Que é uma história muito linda, né? É. Que vale a pena ser lembrada, né? Ser registrada aqui, né? Então, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e vem fazer parte da nossa família, tá? Então vamos começar? Vamos. Então começou, a gente se conheceu que ano, você sabe? Foi em 2015. Isso. A gente se conheceu, gente, no final de 2015. Era um ano, mês de junho, né? Junho. E como é que foi assim, né, gente? Quando a gente se conheceu, eu estava passando por uma situação muito complicada, muito difícil na minha vida, né? Porque tava passando por uma situação muito complicada, gente, assim, sabe? Precisando de muita ajuda, assim, porque eu vivia assim, né, querendo entrar em depressão e o inimigo colocando na minha cabeça pra mim me matar, porque eu já tava condenada, isso e aquilo, sabe? Então eu tava afastada dos caminhos de Deus, não tava indo pra igreja, né? E aí, foi quando eu fui morar lá na casa da minha avó, né? Fui morar na casa da minha avó, eu e a Alice, né? E minha tia congregava na igreja que ele pastoreava, né? Sim. E aí minha tia sempre me chamava pra ir nessa igreja, né? Ah, Tainá, vamos lá pra você visitar. E eu pegava e falava, ai tia, depois eu vou. Eu falava que depois ia, mas eu nunca ia, né? E aí minha tia ficava insistindo, né, pra mim ir visitar a igreja e tal. Aí, uma vez eu tava sentada num banquinho lá debaixo da árvore, lá no pé de manga, lá na casa da minha avó, e chegou minhas outras duas tias. Aí falou, ah, Tainá, lá na igreja tem um pastor que é muito usado por Deus, vale a pena você ir lá e tudo. Aí no que elas falaram assim, eu já senti assim, uma coisa assim no meu coração, né? Só que eu tava já desiludida, né? Já falaram que eu não queria me envolver mais com ninguém, porque eu tava desiludida, como vocês acompanharam aí, né? A minha triste história, né? Então é muito complicado, quem já passa por isso, muito complicado querer se relacionar com outra pessoa, né? E aí eu tava meio que desiludida. Aí depois disso eu fui morar na casa da minha tia, né, num barraquinho lá, comecei a trabalhar e fui morar nesse barraquinho lá, né, eu e a Alice. Aí foi quando ela me chamando, aí eu resolvi ir. Chegando lá, gente, eu lembro até hoje, né, eu fui até no bazar comprar um vestido, né, que eu não tava sem roupa pra ir pra igreja, né? Eu lembro que eu fui no bazar nesse dia comprar um vestido, né? Comprei um vestido, me arrumei e tudo. E fui pra igreja. Aí chegando lá na igreja, gente, quando eu pisei o pé assim na igreja, ele estava cantando, né? Sim. Tocando e cantando no altar, só que ele estava de olhos fechados. Aí na hora que eu pisei o pé na igreja, gente, eu ouvi Deus falando comigo. E Deus pegou e falou bem assim, esse daí é seu esposo, cuida dele. E esse cuida dele, né, eu não entendi no momento, no tempo, né, hoje eu entendo esse cuida dele, né. E aí na hora eu peguei e falei assim, ah, tá repreendido em nome de Jesus, né, isso é coisa da minha cabeça, não sei o quê. Aí meio que eu olhei assim pra ele, eu, não, baixinho. Porque é verdade, né, eu falei assim... Né? É baixinho, ele é baixinho, moreninho, que eu tava imaginando ele, assim, eu imaginava ele uma pessoa alta, né, tudo, né, e ele baixinho lá, mas eu peguei e falei, não, tá repreendido em nome de Jesus, você é cor da minha cabeça, eu vim pra igreja, né, aí não vou me envolver mais com ninguém, tá. Aí ele tava louvando esse hino, né, e eu comecei a louvar lá, né, eu com a minha voz. Aí comecei a louvar, conta aí o que você pensou na hora que você ouviu minha voz. Você tava de olho fechado, não foi? Sim, chamou minha atenção, né? Porque ela cantou num tom alto que eu sempre pedia para a igreja cantar, para as pessoas cantarem quando eu estivesse cantando, adorando ao Senhor, né? E a voz dela se destacou na igreja. Então eu abri os olhos para ver quem estava cantando e eu vi ela lá, junto com a tia dela, né? Que já era membro, a tia dela já era membro da igreja. Aí na hora que ele abriu os olhos, gente, ele deu um sorriso pra mim, mas ele disse que não foi pra mim, não. Não foi ou não foi? Fale a verdade. Foi um sorriso de alegria, assim, porque eu tava naquele momento de adoração ao Senhor, né, com aquela alegria de estar adorando ao Senhor. Então, assim, eu tava meditando ali no Senhor, com aquela alegria de estar adorando ao Senhor. Então eu sorri e abri o olho ali pra ver quem estava
cantando ali naquele tom que se destacava na congregação. Aí, mas na minha cabeça foi pra mim aquele sorriso. Aí na hora que ele abriu o olho, que deu aquele sorriso, pronto, gente, aí me desmanchou meu coração, aquele sorriso. Aí eu já fiquei encantada. Mas nisso eu tá repreendido. Aí eu fui pra casa, gente. Aí eu lembro que eu passei a noite sonhando com ele, pensando nele. E eu passei a noite repreendendo. Eu tá repreendido, não sei o que, tá repreendido. Que eu não quero mais me envolver com ninguém, que não sei o que, deveria beber. Mas não adiantava, gente. Comecei a sonhar com um homem, vocês acreditam? Aí, nessa noite eu sonhei com nós dois se casando. Nessa noite eu sonhei com eu e você se casando. Sim. Aí tá, gente. Aí nisso, né, comecei a ir pra igreja, tudo. Aí passaram-se os dias, né? Aí o que que você pensou assim que você me viu? Tem que falar a verdade. O que que você pensou? Você disse lá, meu Deus do céu, como é que foi? Você disse que pensou assim, meu Deus do céu, essa menina ficar interessada em mim, eu não quero não. Ah, sim, isso. Como é que foi? Porque eu era solteiro, né? E sempre que chegava uma jovem assim, uma moça na igreja, eu ficava com medo, ficava preocupado dela se interessar por mim, por eu ser solteiro, né? Então, assim, eu já fiquei preocupado ela se interessar por mim. Eu já pensei isso. Realmente, meu Deus, se essa menina se interessar por mim. Eu fiquei preocupado com aquele temor, né? Dela vir se interessar por mim, né? Aí tá, gente. Porque, Ai. assim, Fala. desculpa ter interrompido. É porque eu não queria casar. Eu tinha determinado, eu tinha decidido no meu coração que eu não iria casar, né? Então, assim... Mas, depois de algum tempo, o Senhor abriu meu coração novamente para o amor. E só que nesse momento eu estava orando por uma outra pessoa. Porque eu na ilusão do meu coração, aquela pessoa seria a minha esposa. Que eu escolhi conforme o meu coração, mas o coração é enganoso. Verdade, então, assim, gente. eu tinha muito medo de tanto ela quanto qualquer outra moça se interessar por mim. Porque eu já havia decidido, depois que o Senhor abriu novamente meu coração para amar, para o amor, porque eu estava fechado para isso antes. Então, eu já tinha escolhido alguém segundo o meu coração. Alguém que não era segundo a vontade do Senhor, né? Aí, passaram-se os dias, né, gente? E aquela coisa no meu coração, né? Aquela paixão. Aí, um belo dia, a gente lá na porta da igreja, tudo e tal. Eu, ai, pastor, a gente conversando, né, tava minha tia. Eu, pastor, me dá seu número. Não, porque eu preciso... Não, início, a minha tia pediu pra ele me dar um número, porque minha tia tava, né, viu essa guerra travada que eu tava travando. Minha tia foi testemunha disso, viu? Que eu ficava, tia, eu tô condenada, porque o diabo tá mandando me matar. Aí minha tia falou, pastor, dá o seu número pra ela, porque ela tá precisando muito de oração, de alguém que converse com ela, né? Aí nisso eu, pastor, me passa seu número, né? Aí, só que, gente, ele não quis passar, não. Ele falou assim, depois eu passo, mas esse depois nunca que ele passou, não foi? Foi. Ele ficou com medo, ele não vou passar nada, não vou passar número, não. Aí, só que não adiantou, né? Não. Porque tinha uma irmã que congregava lá na igreja, a irmã Neuza, né? Que eu tenho muito carinho por ela. Que foi a pivô, né? Disso tudo, né? E ela disse também que quando me viu ali entrando na igreja, ela sentiu de Deus que eu era a esposa dele. Ela disse que imediatamente ligou pra mãe dele, né? Que no tempo sua mãe tava, né? Sim. No estado de saúde, assim, grave, né, gente? Que ela ainda ia fazer o transplante, também tava com o olho machucado, né? Sim. E aí ela ligou pra mãe dele, né, e falou bem assim, a esposa do seu filho chegou, não foi? Ela falou, a esposa do seu filho chegou. E ela eu senti de Deus que ela era a esposa do seu filho. Aí tá. Aí nisso eu entrei em contato com essa irmã. Aí falei, irmã, você tem o contato do pastor? Porque eu preciso falar com ele. Gente, imediatamente ela respondeu da mesma da hora. Ela, glória a Deus, tenho sim, vou passar agora. Aí ela pegou e passou, né? Aí eu fiquei naquela, fui pra dentro lá do barraquinho que eu morava e ia andando pra ali e pra cá, liga ou não ligo, mando mensagem ou não mando, aquele coração trêmulo, né? Aí peguei e mandei uma mensagem, que até hoje eu lembro. Você lembra qual foi a primeira mensagem que eu te mandei? Era sobre a águia, né? Eu só lembro que era sobre a águia, né? Sobre ter visão de águia e tudo e tal. Isso. Mandei pra ele. Aí nisso ele me respondeu e tudo, aí a gente começou a conversar no WhatsApp. Aí um dia eu perguntei pra ele se eu podia ligar, não foi? Foi. Aí eu liguei pra ele, a gente começou a conversar. E aí a gente passou ali a noite todinha conversando nesse dia, não foi? Sim. E aí ele me ajudou bastante, né, gente? Nesse tempo aí que eu tava querendo entrar em depressão e tudo, contei pra ele até chorando, não foi? E teve uma vez também que ele ali, eu passando mal, não foi assim, sufocada, né? Falta de ar e tudo, né? Ansiedade, né, gente? E ele me ajudou nesse dia. Então, depois desse dia, gente, que eu liguei pra ele, a gente passou a conversar todos os dias. E a gente passava a noite
Aí a gente começava 10 horas e ia terminar lá pra meia-noite, né? Sim. Conversar. E aí a gente conversava todos os dias. E aí começou que, quando eu ia trabalhar, né, na hora do meu horário de almoço, eu comecei a ligar pra ele. E aí a gente conversava na hora do almoço e à noite, né? Sim. Só que, gente, ele não queria nada comigo, né? Aí teve um dia que eu peguei e assim, eu pensei que ele tava interessado em mim, mas não era, né? Era só mesmo... Sim, é porque tudo isso eu fazia, assim, pra cativar ela e para que ela permanecesse como membro da igreja e em Cristo. Acima de tudo, que ela permanecesse em Cristo e que ela não viesse a ter uma decepção muito grande no fato de eu rejeitar ela e ela abandonar Cristo, tanto abandonar Jesus quanto abandonar a igreja, né? É Porque verdade. já aconteceu com muitas pessoas que por se frustrarem, aí abandonam a fé em Jesus, abandonam a congregação. Então tinha esse temor e eu lidava com ela, a gente conversava assim, mas era no meu coração somente como uma ovelha. É, De ele pastor, nunca... de pai para filha. É. E deixando assim claro, gente, que ele nunca deu nenhuma indireta, ele nunca falou nada em relação a namoro, nada comigo. Só que pelo carinho que ele me tratava e tudo, eu pensava que, né, ele pudesse estar interessado em mim, mas não, né? Era só mesmo esse carinho de membro, de pastor com ovelha. Era uma relação como que eu adotava como um filho, como uma filha, né? Filha espiritual, filho na fé, né? Assim, a gente... Ainda mais a situação em que eu estava passando ali, né? Que era delicada no momento, né? Que ela estava muito abalada e precisava de muito apoio ali, né? Verdade. Aí, gente, o que acontece? Um belo dia, né, lá no meu trabalho, hoje eu vou me declarar pra ele. Hoje eu vou abrir o meu coração pra ele, né? E aí, ele pegou e me ligou e tudo. Não, eu liguei pra ele e tudo, sabe? Aí ele falou que tava fazendo não sei o que, né, pra me ligar mais tarde. Aí quando chegou em casa, né, era a nossa hora da nossa ligação, né, ali. E aí eu peguei e liguei pra ele, né, e tudo, e aquela, ai, meu coração, minha aflição, aquela coisa, né. Aí eu peguei e falei pra ele que tava afim dele, né, que tava gostando dele, né. Sim. Aí o que você falou? No momento, assim, era o que eu temia. Era o que eu temia. Não só com relação a ela, que eu não tava rejeitando ela por nenhum motivo, mas era o meu temor tanto com relação a ela quanto com qualquer outra moça ou mulher, porque, como eu disse pra vocês, eu não queria casar, tava com o coração fechado, então o Senhor Jesus me abriu novamente para amar, pro amor, e eu escolhi uma pessoa segundo meu coração, como eu já falei. Então, quando ela se declarou, nossa, foi difícil, assim, pra mim poder lidar, assim, pra não ofender e nem machucar ela, né? Aí ele falou assim, não, Tainá, isso é amor de ovelha pra pastor, você tá enganada, não sei o que. Não, pastor, eu tô certa, não sei o que. Mas eu ainda não tinha falado pra ele que Deus tinha me dito que você seria meu esposo, ainda eu não tinha falado isso, né? E eu, não, pastor, mas é um amor sincero, eu tô sentindo isso por você, pelo senhor, né? Eu chamava ele de senhor. E ele, não, Tainá, não sei o que. Aí, de tanto eu insistir, ele, não, Tainá, eu vou falar a verdade pra você. Eu estou orando por uma pessoa e Deus já confirmou com essa pessoa. Ele falou assim, gente. Sim. Ali acabou todas as minhas esperanças. Aí ele falou, inclusive hoje eu estava orando por ela, eu pedindo confirmação de Deus, e eu abri a minha Bíblia e Deus confirmou, me deu uma palavra. Aí na minha cabeça, o que eu pensei? Não, então a pessoa está orando por ele e ele está orando por ela, os dois já estão orando e Deus já confirmou. Mas não, gente, era como ele disse no começo, o coração enganoso. Enganoso. Aí era por ilusão no meu coração. Ele até base bíblica eu encontrava para fundamentar a ilusão do meu coração com relação àquela pessoa que me rejeitava, né? Te rejeitava, né? Sim, a pessoa me rejeitava. E é duro ser rejeitado, assim. Verdade. Por isso que eu não queria transferir isso pra ela, uma rejeição assim, de falar um não tão assim já. E nesse dia o meu coração já ficou abalado, assim, eu tipo, acabou. E aí a gente, se despediu, desliguei o telefone, acabou. E na hora que eu falei assim, acabou, aí Deus falou comigo, falou, não é ela, é você. Você que é a esposa dele. Você que é a confirmação pra ele. Aí eu, sério? Meu Deus do céu. E aí então, tá bom, continuei, não foi? Foi. E aí eu parei de tocar nesse assunto, mas a gente conversava todos os dias. E teve uma vez que a gente conversou, gente, a gente começou 10 horas da manhã, foi parar 6 horas da manhã, não foi? Sim. Que era o dia da minha folga, né? E aí a gente foi parar de conversar às 6 horas da manhã. Teve várias vezes a gente dormindo no telefone, né? Dormindo, eu acordei de madrugada pra ir trabalhar, que eu acordava 4 horas.
e 4 horas o celular tava lá ligado, eu, pastor, e ele roncando do outro lado. Aí tá, mas nisso, gente, sem nenhuma, né, uma coisa assim, um carinho mesmo. Sem nenhuma maldade, nenhuma... sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade, a gente falava coisas da Bíblia, a gente, né, orava junto, quando dava meia-noite a gente orava junto. Aí a gente orava, né, e depois finalizava, né, o coisa. E aí tá, aí nisso, eu se mudei lá de onde eu tava morando com a minha tia, e fui morar onde, gente, onde? A irmã, que justamente a irmã que disse que quando me viu sentiu que eu era como é que se diz? A sua esposa, né, gente? Foi alugar um barraquinho lá no lote dela. Então já vi ali a direção de Deus e eu fui pra lá. E ela começou a cuidar da Alice e tudo. E aí depois eu se abri com ela um tempo e ela, minha irmã, pois na hora que eu te vi eu senti que era de Deus, não sei o que. E eu falei pra ela, né, mas... eu não tinha mais falado sobre isso pra ele não, né, comecei a falar mesmo com um amigo, não tinha tocado mais nisso, mas eu cheguei a me abrir com ela, né, e aí eu falei pra ela, não, mas ele tá orando por outra pessoa, ele disse que é da igreja e tudo, aí nisso ela falava direto com a mãe dele, não foi? Sim. E ela, não, eu vou tentar descobrir quem é essa pessoa, mas será quem é? Não tô sabendo quem é não, aí ela conversando com a mãe dele pegou e falou, né, quem era. Sim. Aí ela falou, Tainá, pois se for aquela pessoa... menina, né, não, você pode ficar tranquila que ela não quer nada com ele, não. Não é aquela dali, não, eu já senti, na hora que eu vi ela, eu senti que não era ela. E a mãe dele também, gente, quando viu aquela pessoa, ela falou que sentiu que não era de Deus, não foi? Sim. Aí nisso, gente, a gente começou a ter mais intimidade, não foi? A gente começou a ter mais intimidade. Então, assim, né, porque a amizade e tudo, né, por mais que a pessoa seja seu pastor, quando você conhece uma pessoa, você se torna amigo dela. Sim. Então, nisso, gente, já tinha se passado uns 9 meses, não foi? A gente nessa conversa, eu nessa luta, orando por ele e tudo. E a gente criou, assim, uma amizade, a gente criou um afeto. Então, eu não chamava ele mais de pastor, eu chamava ele de Fernando, não era? Você me chamava de Tainá. E aí eu comecei, depois de um tempo... aí um dia eu peguei essa irmã Neuza, né, foi comigo numa igrejinha lá, de uma pastora lá no Pedregal, né, e nisso eu saí de casa e eu falei, Senhor, se for mesmo do Senhor, o Senhor vai confirmar, novamente. E eu orando, gente, e Deus usou ela pra falar comigo, que era mesmo, que ele seria o meu esposo, que era a pessoa que ele tinha feito pra mim, né? E aí eu fui toda, né, pra casa toda feliz, contente e tudo. E aí foi quando eu comecei novamente a falar do que eu sentia por ele, né? E aí ele começou a se abrir comigo sobre essa pessoa. Eu falei bem assim, não, mas essa pessoa tá orando por você e tudo. Ele, não, a pessoa não tá orando por mim, não. E ele contou realmente a realidade, gente, que a pessoa rejeitava ele, sim, mas ele cria no coração dele que era ela, às vezes eles pensavam que ela tava até fazendo um teste com ele. Isso. Não foi? Ele pensava que ela tava fazendo um teste com ele, mas não era, gente. Ela já tinha falado pra ele que não era, que pra ele parar, né, com isso, porque ele chegou a falar pro pastor, né, e pro pai dela. Eu falei assim, com o líder, nosso líder, que essa pessoa por quem eu orava, essa menina, essa moça, ela exercia cargo de pastora. Ela é uma pastora nessa congregação que eu cheguei a pastorear. Não fui pastor lá, eu era um obreiro e cheguei a pastorear. Me deram a oportunidade de eu pastorear, né? Mas eu não fui reconhecido lá como pastor. Então eu era um obreiro e cheguei a pastorear. E essa pessoa já era uma pastora reconhecida lá como pastora. E ela chegou a falar pra mim, ela foi sincera comigo. Só que no coração a ilusão era tão grande que eu não aceitava. Eu pensava que ela estava me testando, fazendo uma prova comigo para ver se eu realmente gostava dela, se eu iria desistir depois dela falar isso pra mim, ou se eu iria continuar, né, amando, buscando ela, querendo namorar, noivar e casar, que o namoro cristão já é com o propósito de casar, né? Não é para namorar, para ver se gosta da pessoa, já é para namorar com a confirmação do Senhor Jesus, já com o objetivo e o alvo fixo de casar, né? Assim. Então ela foi sincera, essa pessoa foi sincera comigo. Mas o coração é enganoso. É verdade. E aí, depois disso, né, que Deus confirmou novamente, eu comecei novamente a falar com ele. E aí, todo dia eu falava com ele. E aí, eu falava todo dia pra ele, eu falava, você vai ser meu esposo, eu vou ser a sua esposa, você é a mãe dos seus filhos.
E aí eu lembro um dia que eu falei isso, ele olhou, ele falou no telefone, Eca, eu não quero não, mas não Eca de nojo de mim, gente, Não, é porque não. ele já tinha decidido que não queria Não casar, se queria. não fosse com essa pessoa, ele não queria mais casar, né? É, por causa da frustração tão grande ali com o amor, né? E tudo, assim, eu já tinha decidido não querer mais também. É. Aí ele Eca, né? Não quero não. Eu falei, Deus já me falou que você vai ser meu esposo, eu vou ser a mãe dos seus filhos, né? E ficava ali naquela insistência todos os dias. Aí essa pessoa que cuidava da Alice, né? Que eu tava morando lá, ela viajou. E nisso que ela viajou, eu precisei ir pra casa do meu pai pra mim passar uns dias lá, né? Pra minha irmã poder cuidar da minha filha, que como eu trabalhava, né, gente? Aí você pensou o quê? Quando eu fui lá pra casa do meu pai? Ah, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, assim, porque o pessoal não queria de jeito nenhum, não era por nada, igual eu falei, não é por motivo nenhum, mesmo porque a Tainá é linda, né? E aos meus olhos, já naquela época, mesmo quando eu não queria namoro, noivado, casamento com ela e com aquela outra pessoa com quem eu queria, eu já achava a Tainá linda. Se fosse pela beleza, eu jamais rejeitaria ela. Mas, assim, se tratava de uma posição espiritual até, de não errar, porque nessa igreja onde eu cheguei a pastorear, eu tinha o propósito de ser pastor, eu tinha um sonho, eu tinha um desejo de ser pastor e de me tornar um líder. Não somente ser um pastor, mas chegar a ser um líder grande, conforme o líder real e verdadeiro dessa igreja, né? Que eu me espelhava nesse líder, que é um grande homem de Deus, foi ele que me ganhou para Jesus. Foi através dele que eu conheci Jesus e me entreguei para Jesus, entreguei a minha vida a Jesus através desse homem, que eu passei a admirar e passei a ter o alvo de me tornar um líder como ele. Então eu tinha todo um zelo em caminhar direitinho, fazer tudo correto. Eu era muito zeloso e ela é prova disso, ela é testemunha. Eu não pegava nem na mão dela Não, quando pegava a gente era somente amigo, nem na mão dela eu pegava. Não pegava, Mantinha tudo certinho, tudo certo. Eu tinha todo o cuidado de fazer tudo corretamente, para não errar naquele propósito de atingir o meu alvo, que era ser um grande líder, né? Assim, conforme um sonho, meio ilusão também, que depois eu despertei, né? Eu cresci na fé, no entendimento e todos esses sonhozinhos, né? Acho que é meio ilusão infantil ainda na fé, criança espiritual, né? Mas eu cresci. Aí, gente, o que acontece? Aí ele disse que pensou assim, nossa, nem pra ela encontrar um irmão lá da igreja lá do pai dela, né? Sim, isso. Né? Ele Foi. pensou assim, só que, gente... Não, eu cheguei a desejar que ela chegasse a conhecer alguém lá e que alguém lá se interessasse por ela, para que ela desistisse de mim. Só que aí, gente, o que que acontece? Antes de ir pra lá, eu de tanto insistir com ele, eu já tava meio que desistindo. Aí, antes de ir pra lá, o que que eu fiz? Eu tava só eu em casa, eu e a minha filha, né, que no tempo tinha 2 aninhos de idade, a Alice. E eu dobrei os meus joelhos no chão, no meu quarto, chorando. E eu falei, Senhor, essa vai ser a última vez. Se for mesmo algo do Senhor, eu quero que o Senhor confirme mais uma vez. Não confirme só pra mim, mas confirme pra ele. E se não for, que o Senhor tire esse amor do meu coração, né, gente? Porque a gente sabe, quando a gente gosta de alguém, que a pessoa rejeita, a gente frustra, é muito frustrante, a gente se machuca, a gente chora. Fica aquela tristeza no nosso coração. Então eu falei, então se não for do Senhor, arranca isso do meu coração, arranca esse sentimento, arranca tudo isso. Tá, fui pra lá, pra casa do meu pai. E no primeiro dia eu fui trabalhar, né, gente? Como eu falei, eu saía 4 horas da manhã, chegava... às vezes chegava 10 horas da noite quando o ônibus demorava, mas nesse dia eu lembro que eu cheguei umas 8 horas. E quando eu chego 8 horas, né, o culto começava 7 horas que o culto começava. Nesse dia eu fui pra igreja da minha irmã. E lá o culto começava 7 horas, mas eu cheguei 8 horas. Cheguei cansada. E quando eu cheguei, minha irmã falou bem assim, vamos pra igreja que eu tô te esperando pra ir pra igreja. Eu falei, não, a hora dessa, ela não tem problema não, vamos pra igreja. E nisso eu não tinha falado nada pra minha irmã, não tinha falado nada pra ninguém, gente. E aí eu, não, Amanda, eu não quero ir não. E ela, vamos, você vai sim. E tá. E, gente, eu sonhava com ele várias vezes, nós dois juntos fazendo a obra, nós dois casados, né? Nisso, e já no ano de 2016, no começo de 2016, né? E aí o que que acontece? Fui, né, pra essa igreja, chegando lá teve o culto e tudo, a pastora me chamou pra cantar, eu louvei e tudo. Aí no final, quando ela já tava finalizando o culto, ela começou a falar em línguas. E ela falando em línguas, ela desceu do altar, foi até em mim, pegou na minha mão e falou bem assim, ei, eu, o Senhor, te digo que aquele sonho
eu que te dei aqueles sonhos, e aquele sonho irá se tornar realidade. Falou bem assim, eu te digo que é sim, é da minha vontade, e no meio desse ano você vai ter uma surpresa. Ele falou bem assim, gente, e no meio desse ano você vai ter uma surpresa. Esses sonhos são meus, eu que estou te dando, desse jeito, e no meio desse ano você terá uma surpresa. E nisso eu, glória a Deus, né, saí dali glorificando e tudo. Aí passou-se os dias, né, e a gente conversava também lá na casa do meu pai, né, no telefone e tudo. Sim. E aí eu peguei e fui, né, pra casa, né. Aí chegando lá, eu lá com ele conversando no telefone, eu falei, e aí, você sentiu minha falta? Ele, não. Gente, ele falou que não sentiu minha falta. Eu fui sincero, pessoal, eu era sincero. Inclusive, assim, eu sou sincero, né. E, assim, realmente eu tava tão desejoso que ela conhecesse alguém lá, mas é assim, glória a Deus que não me deixou permanecer na ilusão, no engano do meu coração, e me despertou, né? Porque... E aí, isso aí, né? E aí a gente conversava todo dia naquela insistência, você vai ser minha esposa, você é sua esposa, Deus já confirmou e tudo. Até que um belo dia ele chega pra mim e fala, tá bom, Tainá, vamos orar. Não foi? Sim, é porque eu chamei ela pra orar porque eu tinha quase certeza que Deus não ia confirmar. Olha, gente, pra vocês verem. Eu tinha certeza que Deus não ia confirmar, assim, eu tinha aquela, eu acho, dificilmente Deus vai confirmar. Então eu chamei ela pra orar pra ganhar tempo. Foi, né? Foi, pra ganhar tempo. Gente, na hora que eu ouvi, e isso foi logo assim, acho que uma semana depois que eu voltei de lá, da casa lá do meu pai, que Deus me deu essa profecia, que ele era assim, o meu esposo, meu prometido, que aqueles sonhos que eu sonhava com ele junto era verdade. Então, uma semana depois, esse bendito aqui me chama pra orar. Gente, vocês pensaram meu coração, a felicidade que eu tava. Gente, eu fiquei assim feliz e tudo, e vamos orar. Oramos o primeiro dia, oramos o segundo dia, o terceiro, o quarto. Gente, ficamos praticamente um mês orando, não foi? Foi. Tá, aí um belo dia tinha um culto, né, nessa sede que é lá no Plano, né, em Brasília. Sim, a sede. E eu dentro desse ônibus, e eu falei assim, Senhor, se o Senhor confirmar, né? Não, pra mim já tava confirmado, mas... e se a gente se casar, se a gente tiver um filho, qual vai ser o nome? Eu perguntei pra Deus, e Deus me respondeu, o nome vai ser Paulo. E eu falei, Paulo? Mas por que Paulo, né? Fiquei assim na minha cabeça. Tá, nisso passou. A gente foi pra essa sede, e depois de um tempo eu vim aqui na casa da mãe dele, né? Passar o dia aqui com eles e tudo, né? A gente já tava orando pelo outro e tudo, né? Só que na amizade, né, gente, ali, né? No respeito, sim, né? Sim. E aí, chegando aqui, Deus começou a me incomodar pra mim falar pra ele sobre o nome do Paulo. Aí eu falei bem assim, não, o homem já vai pensar que eu quero ter filho, misericórdia. Mas, gente, quando as coisas de Deus, Deus incomoda. E eu fiquei naquele incomodo, naquele... Aí eu lembro que ele tava sentado na mesa, na ponta da mesa, e eu na ponta da outra mesa, né? Uma mesa de 6 cadeiras. Aí eu falei bem assim, se Deus confirmar. Aí ele, se Deus confirmar. Não foi? Eu falei, então, se Deus confirmar e a gente se casar, a gente tiver um filho, porque eu vou querer ter um filho, falei assim pra ele. Qual vai ser o nome? Ele, não, se Deus confirmar, Tainá, não sei o quê. Eu falei, qual vai ser o nome? Ele, não vou falar, né? Ele falou, não vou falar. Aí eu olhei assim pra ele e falei bem assim, o nome vai ser Paulo. Aí quando eu falo o nome vai ser Paulo, esse homem olhou pra mim com o olho arregalado, sim, não foi? Sim, e no meu coração eu falei assim, essa moça é a minha esposa. Foi, gente. Aí ele viu que eu era a esposa dele. Sim, porque pra que Deus confirmasse o meu casamento com ela, meu namoro, noivado, casamento com ela, eu pedi que Deus me desse um sinal firme, claro e real. E que eu nunca teria dúvida de que ela era a escolhida do Senhor para ser minha esposa. Eu falei, não quero que fique nenhuma dúvida, mesmo depois de casado, porque a gente sabe que não é um conto de fadas, né? A vida em si, a realidade, não é um conto de fadas. Tem os seus problemas, suas dificuldades, a gente já passou por tantas dificuldades juntas, como ela mesmo já falou para vocês aqui no canal dela. Então, assim, para que eu nunca viesse a ter dúvida, e hoje eu tenho certeza plena e absoluta. Por quê? Porque um dia, sentado na mesa daqui de casa, tomando café da tarde, me arrumando, já pronto para ir para a igreja pastorear, fazer o culto. E você nem me conhecia, não, né? Ela nem a tia dela acho que já era membro da igreja, mas ela nunca tinha ido da igreja ainda. Eu nem conhecia ela, não sabia nem quem era ela. E eu, no meu coração, eu tava tomando café e eu pensei assim, se um dia eu for ter um filho, até pensando naquela outra pessoa lá que me rejeitava, né?
Eu pensei assim, que se um dia eu fosse ter um filho, eu não falei uma filha, no meu coração, só no meu coração, só pensei no meu coração. Não falou alto nem Não, nada. nem com palavras nenhuma, só no meu coração, só em pensamento eu falei, se um dia eu for ter um filho, eu vou colocar o nome dele de Paulo, em homenagem à minha irmã, porque o nome dela é Paula. E eu nem sabia que ele tinha uma irmã que se chamava Paula. Eu não sabia, viu, gente? Então, assim, em homenagem à minha irmã Paula, e porque a Paula foi meu amiguinho de infância, né? Ela que brincava comigo, só tinha ela pra brincar, né? Era eu e ela, eu, a Paula e a Patrícia. A Patrícia faleceu aos 15 anos, né? Ficou só eu e a Paula. Então, em homenagem a Paulo, eu ia colocar o nome dele de Paulo. E em homenagem também ao apóstolo Paulo, também que eu gostava e gosto muito, admiro muito o apóstolo Paulo, né? Então, eu decidi que se um dia eu fosse ter um filho, o nome dele seria Paulo, no meu coração, em pensamento. E ela vai e pergunta para o Senhor, né, que se ele confirmasse o nosso casamento, se a gente um dia fosse ter um filho, qual seria o nome? O Senhor Jesus respondeu para ela, Paulo. Aí Aí ele arregalou os olhos. ficou Aí claro. eu peguei, meu Deus do céu, o que eu falei? O homem achou ruim e tudo. Aí ele sentou assim, ele, Tainá, quem te falou isso? Quem foi que te falou isso? Alguém te falou? Minha mãe falou pra você alguma coisa, irmã Neuza? Eu falei, não, ninguém me falou nada. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Ele, quem te falou isso? Aí eu olhei assim pra ele e falei, Deus me falou isso, que o nome do nosso filho seria Paulo. Foi muito forte.